E meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Ontem vivemos, na verdade, um dia muito especial onde nós celebramos São José Operário. Então, vamos falar um pouco deste santo homem que foi o pai terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem cheio de virtudes e, principalmente, um homem muito ligado à palavra de Deus. Imagine se nós, hoje, fôssemos capazes de viver tão próximos do Senhor e tivéssemos, então, a graça de nos tornarmos parte de sua família terrena. Essa foi a graça que São José viveu aqui na terra. Eu costumo dizer que São José foi o homem mais agraciado dessa terra, porque ele pegou no colo, em seu nascimento, o Filho de Deus. Ele pegou no colo o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina que graça. Já pensou? Você tem ali um filhinho que acabou de nascer, uma criança que você vai cuidar pro resto da sua vida. E você pega no colo e você sabe que aquele bebezinho é o rei do universo. Imagina para São José como foi bonito aquele momento. Porque era um homem de Deus que recebeu para si a maior graça que um homem poderia receber. Ele recebeu a tutela e a proteção do Filho de Deus. Na palavra de Deus, o Evangelho de São Mateus, no seu primeiro capítulo, diz o seguinte, a partir do versículo 18. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, era um homem de bem. Não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá, vamos comentar um pouco. O que seria para nós hoje receber a notícia: ei, você não se casou ainda, mas a tua noiva está grávida? Cara, seria um choque, é claro. Não foi diferente com São José. São José perseverava na castidade. E ali, naquele momento em que receberia a sua esposa, ele percebe que aquela mulher que foi escolhida para viver a vida inteira com ele, estava grávida. Ele poderia entregá-la, ele poderia simplesmente recusá-la publicamente, mas não. São José era um homem de bem, como bem diz a palavra. São José era bondoso. Veja lá, São José, mesmo com toda aquela situação, resolveu
rejeitar Maria secretamente. Imagine a dor daquele homem quando recebe tal notícia. A mulher que havia sido escolhida para ser a sua esposa estava grávida, e como não pensar que de outro, não é? E aqui entra um terceiro ponto de destaque. São José era um homem de tal fé, de tal proximidade com o Senhor, que um anjo lhe aparece em sonho para lhe dizer: não temas receber Maria por esposa. E ele conta a São José aquilo que realmente aconteceu, pois Nossa Senhora havia concebido pelo Espírito Santo. São José era um homem de fé. E diante daquela situação em que um anjo aparece para ele e diz a ele: ei, não tema, pois a sua esposa concebeu do Espírito Santo. São José não pensa duas vezes. Ele segue e obedece às palavras do anjo, porque são as palavras vindas do próprio Deus. Imagina que graça! Você vai deitar tranquilo e aí de repente você recebe em sonho a visita de um anjo. É um homem muito próximo de Deus, não é? Se nós lermos todo o Antigo Testamento, não vamos encontrar momentos em que um anjo aparece para uma pessoa que não seja alguém que está em uma busca muito firme de Deus. Esse era o São José. São José, lá na frente no Evangelho, depois que o menino Jesus nasceu, ele recebe mais uma vez a visita do anjo em sonhos, e o anjo lhe diz: vá para o Egito com o menino. E José não pensa duas vezes, ele pega sua esposa, seu filho e parte em direção ao Egito, assim como havia dito o anjo. São José demonstra ali mais um ponto de grande destaque. É um homem obediente. Veja, são tantas as virtudes de São José. Em nós, o que elas poderiam fazer? Imagine quem seria você hoje se tivesse em si todas as virtudes de São José. Meus irmãos, São José não era um homem diferente de nós, mas era um homem que buscava a Deus em tudo. Era um homem que vivia por Deus. Era um homem que respirava Deus. E é assim que nós hoje poderemos chegar a viver as virtudes de São José. Respirando Deus, buscando Deus com tanta intensidade, com tanta vontade, até que tudo que nós tenhamos seja Deus. Meus irmãos, que São José, o glorioso São José, nos abençoe e nos cubra com a sua proteção. Assim como protegeu o menino Jesus, assim como viveu pelo menino Jesus. Que São José hoje rogue por cada um de nós, para que nós possamos encontrar de Deus a graça de viver as virtudes de um homem santo. E assim, com toda a esperança, encontrar a salvação em Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um grande abraço.